Olá, amigos, graças a Deus, um bom dia a todos. Hoje é dia 15/7, são 7 minutos. Agora eu vou ligar aqui no Instagram, que eu vou passar essa live no Instagram, viu, pessoal? Essa live vai ficar gravada. Pronto, agora eu creio que está no Instagram. Vamos recapitular? Bom dia a todos. Para mim ainda bom dia, mesmo sendo meio-dia e 7 minutos aqui em Salvador, mas ainda não almocei, só estou tomando meu café e uma água. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai ficar gravado aqui tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube. Hoje a gente vai fazer uma live respondendo algumas perguntas daquele jeito estilo Edson Rosa, limitado à minha pessoa. Eu não ignoro ninguém, mas ainda guardo muita ignorância de muita coisa, mas não ignoro as pessoas não. Hoje a gente vai responder 3 perguntas que, olha, particularmente vai fazer esse cucuruto aqui torrar hoje os miolos. Vai fazer meu mental explodir, mas vamos lá. O tema da live principal é: como transcender a dor e o sofrimento que nos aflige. Como? Porque essas pessoas que me fizeram essas perguntas, na verdade, não são só 3, são outras, são mais de 3 pessoas. Porém, eu sempre junto, né, quando começa muito as pessoas perguntar a mesma coisa, e formato algumas perguntas que de alguma forma vai responder 2, 3, 4 pessoas numa vez só. E dentre dessas perguntas, dessas pessoas que me mandaram, ficou 3 na verdade perguntas, e são perguntas que são mais ou menos assim. Pergunta número 1: como posso me conectar com o divino e encontrar a cura para a dor persistente que me acompanha há muito tempo? É interessante que essa pessoa que fez essa pergunta, ela está num conflito religioso. Hoje nós vamos falar sobre isso, responder. Então, vai ser interessante, porque eu não vou associar religião, nem apego, nem afrorismo, nem dogma, nem nada que nos ligue para fora, mas quem sabe, nos coligue por dentro, né. Se tem algum Deus, ele habita a nossa intimidade. Eu creio que se tem algum Deus, uma das moradas mais importantes dessa sublimidade é no nosso silêncio e na nossa capacidade de resistência. No nosso silêncio e na nossa capacidade de resistência. Aí a segunda pergunta é: se amar e alegria são escolhas, significa que eu preciso estar sempre alegre? Isso é uma pessoa que deve ter ouvido o Edson Rosa, que o Edson Rosa vive falando que amor próprio e alegria, assim como outros sentires nobres, é uma questão de decisão e lucidez. Não tem nada de teatro poético e não tem nada de sentimentalismo barato, mas tudo bem. E a terceira pergunta é: o que realmente importa na vida, Edson? Quais são os aspectos mais significativos e valiosos da experiência humana? Opa, interessante, bem interessante. Apesar que essas 3 perguntas, eu vou tentar responder todas elas de uma forma única. Porque se eu, Edson, como profissional da área da psicanálise, tenho como hobby, tentar fazer as pessoas a pensarem por si só. Tentar. Tá na hora da gente pensar um pouquinho por si mesmo, analisar e refletir. Mas vamos à primeira pergunta, por mais que eu vou falar de uma forma que vai respondendo todas as outras. Como eu posso me conectar com o divino, Edson, sem pertencer a nenhuma congregação, a nenhuma religião? Porque eu já estou cansado, já estou cansada. E como eu posso me conectar com este mesmo divino e usar essa força, essa energia positiva, como algo que me acure, como algo que cure, como algo que me alimente, como algo que me sustente.
como algo que me dê harmonia e equilíbrio pelo princípio da minha intimidade. Como eu posso fazer isso? Há uma coisa muito interessante, já respondendo essa pergunta, na nossa humanidade. As eras vão passando e a impaciência, a intolerância, a falta de calma vai nos deixando cada vez mais arrogantes com nós mesmos. Sim, arrogante com nós mesmos. Porque a arrogância, ela tolhe de mim a paciência que deveria ser uma virtude minha, não propriamente apenas uma educação sobre o mau hábito de alguém. Essa arrogância, ela tolhe de mim a calma, que também deveria ser uma virtude que eu utilizasse para o meu benemérito, para a minha melhora, para a minha existência, para a minha vida. Não apenas tendo um apelido como uma virtude de abrandar, acalmar, se comprazer de alguma forma, aonde a gente aceita o outro como ele é. Eu sempre falo nas minhas lives, e é uma coisa que eu vou falar o resto da minha vida, só se eu mudar muito. Não estou me comparando aos grandes filósofos, quem sou eu? Eu só estudo filosofia, não fiz faculdade disso. O que eu estudei é psicologia transpessoal e psicanálise. Filosofia não, mas eu estudo. E na antiga Grécia, em Roma também, na Fenícia, no Oriente, em várias partes do mundo, na África também tivemos vários sábios. Eles sempre falam que as virtudes não é sentimentalismo. Sentimentos bons, pensamentos nobres é cura. Só que com o passar do tempo parece que a gente vai se desaventurando desta forja de ética, de caráter, de princípio, dessa forja de resistência, de resiliência, de determinação, de disciplina, que não é a amostra do que os outros acham ou do que os outros esperam da gente, mas que é o maná, que é o maná dos deuses na nossa intimidade, aonde eu me represento, porque eu me habito. Deveria ser assim, mas não. Muitas das vezes a gente acha que virtudes é para botar na minha atitude como vitrina de uma loja, como um cartão de visita. Olha como eu sou bom, olha como eu sou doutrinado, olha como eu sou disciplinado, olha como eu sou bonitinho. Não interessa se por dentro eu estou em farrapos, em frangalhos. O que importa é a imagem que o outro vai guardar da minha pessoa. É a miragem que o outro vai tatuar do meu semblante na sua memória. Não importa o que é em mim. Rapaz, essa inversão de valores está formando do Homo sapiens um ser humano cada vez mais fraco, frágil, fútil, pífio e volúvel. Não posso generalizar, mas é uma realidade. Basta a gente entrar nas mídias sociais, que tem um lado bom, mas tudo tem o lado ruim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, e a gente fica muitas das vezes boca aberto notando como as pessoas mergulham tão baixo, não pelo título que eu dou de elevação moral ou rebaixamento moral, não, mas pelo título que elas têm, seres humanos, homens sapiens, pensam por si só, deveriam raciocinar por si mesmos. Então quando essa pessoa, que já me conhece há muito tempo, por isso que eu estou falando nesse tom, muito tempo mesmo, mais de 19 anos, quase 20 anos, e ela pergunta assim: "Como posso me conectar com o divino?" Rapaz, como é que você vai se conectar com algo que você nunca se desconectou? Um Deus que precisa da tua crença não é Deus. Uma divindade que precisa da tua adoração não é divindade. Pode ser qualquer outra coisa, que o nosso sagrado humano, o nosso olhar
de divindade humana consagre com um título de maior importância que talvez a minha própria existência. Então falar desse tema é um pouco complexo, porque eu poderia falar de divindade em termos religiosa. Não, não perco tempo com esse tipo de doença. Eu prefiro falar de divindade em termos de vida. E quando eu digo doença, porque tudo é uma base de troca, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que pertencer, eu tenho que me manter. E o ser em mim onde é que está? E o que habita dentro de mim onde é que então quando a gente começa a entender que a maior divindade dentro da gente é a nossa escolha e decisão, e mesmo que a gente erre, essa divindade tem como corregedoria interior o nosso próprio silêncio, a nossa consciência, por dignidade ética, não apenas moral, mas ética, que é mais profunda, é mais unitária, mas ao mesmo tempo é tatuada no cerne da nossa essência, a ética de cada um, grita, ressoando o que é correto, por mais que a gente muitas das vezes, como Maria vai com as outras, agrada os outros e se desagrada a si mesmo, quando essa divindade interior começa a dizer: "Para", se cala ou a levanta e anda, a nossa vida começa a obedecer esse estado de grandeza, de lucidez. Só que isso são coisas que nós humanos aprendemos em 2 tons extremos. Eu tive a honra de trabalhar com judeus, a honra. Estou com 49 anos, morei no Sul, em Porto Alegre. Dos meus 17 aos 28 para 29, eu trabalhei com vários alemães e judeus. Olha só. E alguns, em si, na época, não chegaram a passar pela Segunda Guerra, mas tiveram remanescentes da família que viveram a Segunda Guerra. E eles, mesmo tendo um olhar espiritual, mas até pela guerra, que lhe tolhiu tudo, mas menos a dignidade, lhe tolhiu quase tudo, mas menos a dignidade deles, eles entendiam isso que eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais e hoje eu estou tentando passar para vocês, pela dor, pela perca, que ensinou a eles o que é dignidade de se autossuperar, o que é a hombridade de ressignificar as suas escolhas, vencendo a si mesmo por uma ética de um caráter. O que é ter a atitude de fazer até o que não gosta, mas fazer bem. Fazer como se fosse a única coisa consagrada à sua própria vida a ser feita, mesmo que não goste, porque sabe que a vida é formada e formatada de escolhas e de atitudes que nem sempre nos agrada. Então essas pessoas, infelizmente, aprenderam pela dor este tipo de instância interior, este tipo de naturalidade interior, de hombridade interior, que parece que hoje em 2024 está em fragmentos. Ou eu tenho que mostrar para o outro uma imagem que eu aparento, mas não sou, ou eu tenho que me manter dentro dessa imagem, um abandonado da minha própria essência. Aí é ruim demais, é ruim demais. Haja depressão, deprimento, haja síndromes, angústia, euforia, haja parafilias de impulsos sexuais diversos, haja alienação. Então, meu amigo, meus amigos que fizeram essa pergunta parecida, que seria: "Como eu posso me conectar com o divino?". Se dá bem com o teu silêncio. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não se der bem com a tua intimidade, você é pobre. E a única coisa que talvez você tenha é dinheiro, mas você é pobre. "Ah, Edson, você está falando de coisas qualitativas, você está falando de coisas em essência". Não, eu estou falando de saúde por dentro
da carne. Eu estou falando de uma capacidade humana de se valorizar. Eu não posso dar mais valor ao abstrato, mesmo sendo divino, se o contrato da vida, que esse suposto abstrato divino, sutil, quintessenciado, Deus, ou que seja o nome que as pessoas queiram dar, me outorgou a habitar um corpo, me autorizou a habitar um corpo, me doou um corpo, para que pelo menos na intimidade dele quem governe seja eu, e eu não cumpro isso, que espécie de fé que eu tenho para este Deus externo, se o próprio em semelhança dentro de mim eu desconheço? Então, eu preciso aquebrantar dentro de mim qualquer síndrome de barganha, qualquer síndrome de vitimização, qualquer síndrome de desleixo, de arrogância, de estupidez, de ignorância. E a ignorância que eu falo não é ignorância intelectual, é ignorância além da moral, da ética, de eu me transcrever para a vida conforme a viola dos outros tocam, e conforme os gostos dos outros me moldam. É um abandono, eu repito, o que eu atendo de pessoas decepcionadas, e eu sempre digo isso, o que essa minha resposta não é religiosa, viu. O problema não é Deus, o problema é o homem confiar cegamente no homem. Eu sou falho, o Edson é falho, mas tem coisas que são óbvias na vida. O problema eu já fiz live falando sobre dinheiro, o problema não é dinheiro, o problema não é estar num iate, ou estar numa Ferrari, o problema não é o acúmulo material, o problema é o esvaziamento, o estrupo, vamos dizer assim, a agressão interior que nós fazemos consciente, viu, é consciente. Porque quando a gente se desfaz da nossa essência, ela grita, ela chora, ela grita por agonia, ela grita por insônia, ela grita por uma noite mal dormida, ela berra, ela rosna, como se fosse um aperto no peito, um zumbido no ouvido, uma enxaqueca. Então, a nossa essência sempre vai gritar, berrar, de alguma forma falar: "Por que que você está se tratando assim, de uma forma tão medíocre? Por que que você está se fazendo assim, de uma forma tão oca, tão tosca, tão vazia de si?" Edson, tem algum problema eu ser um religioso? Nenhum. Tem algum problema eu não ter religião? Também nenhum. Mas como eu posso me aproximar de uma divindade? Começa pelo teu silêncio, porque é teu silêncio que vai endossar o que realmente é mais de que importância, mas o que se faz com naturalidade, essencial e necessário para a tua paz, pelo menos interior. A paz interior, ela não depende para pessoas que têm maioridade, que não é espiritual, mas maioridade de lucidez, a paz espiritual, o amor próprio, a alegria não depende das coisas que me vêm do mundo e das coisas que são me arrancada da vida, depende do que eu decido nutrir por dentro de mim. O amor próprio, a alegria, a paz interior, depende muito do meu estado entre a integridade e a dignidade, o que eu permito ser habitar da minha intimidade. Vocês entendem isso, meus amigos? E aí eu relembro de novo o que eu disse, desde a antiga Grécia isso é falado. Antes de Cristo isso é falado. Nutrir virtudes dentro de si, não é poético, não é sentimentalismo. Então, responde até também a segunda pergunta que me fizeram, né. Se o amor próprio e a alegria são escolhas, significa que eu preciso sempre estar alegre para praticar esse tipo de amor, ou de autoamor, ou até de amar incondicional? Não, não. Eu sou alegre, mas tem hora que eu estou triste, mas só o fato de eu entender que o estado de alegria em mim e o amor próprio por mim
não é uma evidência superficial da minha aparência, mas é sim uma realidade, uma consequência de uma decisão, além do que eu me demonstro na vida alheia, mas do que eu permito ser a minha habitação interior, rapaz, isso te dá um poder de assenhoramento interno, que por mais que tudo caia por fora, você continua extremamente sólido por dentro. E outra, isso não é positivismo não, isso é lucidez, isso não é motivação aleatória, entretenimento, não, 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 isso é resiliência, isso é determinação, isso é renúncia muitas das vezes. Uma pessoa com a capacidade deste tipo de amar, e uma pessoa com uma capacidade, um quilate deste tipo de amor próprio, entende que até mesmo desistir, atorgar ao outro, não é rebaixamento, é nobreza. Mas como tudo hoje está cada vez mais instantâneo e as pessoas perderam a calma com a sua intimidade, perderam a paciência com a sua naturalidade. Perder um jogo de cintura com a sua praticidade humana, de empatia, de simpatia, de educação. O que nos sobra? A não ser a repressão da culpa e o pânico do medo. A não ser a angústia de não ser aceito, ou a não ser a alienação hipnótica de mudar todos os nossos conceitos naturais de como eu me porto com a vida ao alheio. Porque se eu não mudar, as pessoas não vão me aceitar. O problema é nós me aceitar ou eu me sentir em solidão, porque sozinho para mim já é umbral. Que vocês pensam disso, meus amigos? Tem uma pergunta também aqui que quem fez foi um amigo meu, e é uma honra para mim. Não vou dizer o nome dele, mas é uma honra para mim, é um psiquiatra. Ele me conheceu quando eu tive depressão, quando eu tinha 24 anos, eu tive depressão quase até os 30. Vivi essa escuridão na minha vida e não quero e não desejo pra ninguém. Pânico também eu tive, depressão e pânico. Hoje não, o remédio que eu tomo é água, graças a Deus. E minha resiliência, minha determinação e disciplina. Mas esse doutor me fez uma colocação interessante. O que realmente importa na vida, Edson? Quais seriam os aspectos mais significativos e valiosos da experiência humana? O que realmente faz a diferença? O que realmente pode transcender a dor e o sofrimento? Tem algum remédio? Tem alguma magia? Tem alguma influência? Tem alguma ideologia, filosofia, ciência, mancia? Tem alguma fórmula de eu transcender o que me agonia? E olha, doutor, hoje na minha caminhada, 5h40 eu li a sua pergunta que era um pouco diferente, o senhor sabe bem disso, mas não saí da originalidade da sua intenção. E fiquei sentindo, e me veio uma coisa que numa conversa que nós tivemos, eu tinha 24 anos, estou com 49, aí para o senhor ver que eu me lembro. Aonde o senhor já tinha falado para mim que eu não precisava mais tomar remédios, aquela coisa toda, mas precisava me tratar. E nessa conversa, por intuição, inspiração, eu lhe disse mais ou menos assim, eu vou parafrasear de uma forma que talvez ajude alguma pessoa que quer transcender sua dor, seu sofrimento. Por pior que seja o desequilíbrio e a desarmonia psicológica ou emocional, a simplicidade e a humildade são carruagens de nobreza. Só na área da esquizofrenia ou em processos aonde o
sistema neuronal e sináptico está tão abalado que a pessoa, por inconsciência, perde a dignidade de discernir diante as suas escolhas. Agora, por traumas, por momentâneas desarmonias psicoemocionais e afetivas, por conturbações de bullying, por processos até hormonais, em algumas instâncias, para não dizer na maioria, não em todas as vezes, salvo o que eu falei dos neurônios, neurotransmissores e sinápticos, num processo mental, mas quase sempre a gente tem sim a escolha, que por mais que sozinho não consiga, ter a simplicidade e a humildade de pedir ajuda. Como o quesito aqui não é só na área da psicanálise, da psicologia, mas da filosofia e ciência da vida, peça ajuda a um amigo que lhe dê o ouvido, talvez uma atenção, peça ajuda à mãe natureza, se deitando na grama, fazendo uma meditação ou se sentando, como eu brinquei uma vez, não precisa ficar sentado de lótus nem búzia não. Isso aí é tudo forma, isso aí é simetria e geometria do corpo. A essência, que não pode estar parada, é a que reside no nosso coração. É o que pode realmente modificar as coisas da nossa mente. É o que habita a minha intimidade como essência em si, pelo meu querer, pela minha vontade, pelo meu desejo, tudo disciplinado, se assim eu determinar e me ajudar, pelo pingo, pelo oceano, pela gota ou pelas marés de consenso que pode habitar em mim. Então, quando a gente começa por simplicidade e humildade entender que quem endossa tudo que há está aqui dentro, e o prazer de andar num carro importado, o prazer de viajar pelo mundo, o prazer de comer uma comida gostosa, o prazer de pertencer a alguma coisa, o com prazer de contribuir com uma simples, mas notada presença ou não da sua estadia em dado lugar, com outras pessoas, vivendo outras circunstâncias, desfrutando de várias influências perante as múltiplas funcionalidades da existência. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende que o que realmente faz a diferença e o que realmente é mais do que necessário é a gente entender que a verdadeira importância da nossa vida é você, sou eu, somos nós, é o que habita a nossa intimidade. A gente deixa de ser consumido pelo que compra e a gente deixa de ser desgastado pelo que recebe, pelo que acumula. E aí a gente vai ver que o problema não é o dinheiro, ter muito, o problema não é ter luxo, o problema é viver com o saco vazio. O problema é a gente valorizar só o que está lá fora e esquecer que o que endossa, o que dá brilho por dentro dos nossos olhos e o que de alguma forma tatua as coisas com valor ou com qualidade ou não, é a nossa responsabilidade interior. Então, a maior maravilha da vida é o que habita dentro de mim. Não tem coisa melhor. Porque se dentro de mim eu vivo numa futilidade, talvez as melhores coisas da vida pode ser o que eu como, pode ser o que eu gosto de ir, de me manter e de estar, mas isso a velhice limita em alguns casos, e a morte tolhe em todos eles, física pelo menos. Mas quando a minha lembrança não é apenas o lugar que eu fui, mas é o que eu senti. Quando na minha lembrança não é apenas o que eu adquiri, mas o que eu pude doar. E não é por ser bom, mas é por compartilhar este prazer com o outro, de deguste da existência. Aí a gente vê que Deus não está longe da gente. É a gente que não nota Deus por debaixo dessas cascas, dessas
tarjas, esses rótulos, esses preços, mas ele está lá, na qualidade como um apreço cheio de altruísmo, indulgência, compaixão, nos dando o benemérito da mudança constante. A mudança constante quando a gente decide e se reafirma nessa decisão a se governar, pelo menos na intimidade. Os pensamentos que antes eram esnuviados e hoje deixam de ser nubrados, porque eu quero me positivar, não porque eu sou entusiasta, não, é porque eu sou lúcido. Eu preciso me melhorar e me equilibrar emocionalmente, não porque eu devo ser um erudito, mas é porque eu sou humano. Eu necessito me sensibilizar, não é porque existe uma humanidade em mim, mas é porque eu sou um agente e um agente pessoa, e um agente correspondendo à vida com funcionalidade de servir, porque a minha vida é de um inquilino neste planeta. A nossa existência, ela é tempórea, neste planeta casa, Gaia, planeta Terra. Então, quando eu decido, independente da minha religião, independente do meu tratamento terapêutico, independente da minha crença, independente das fés que me levam para fora, mas do amar próprio, da alegria, das ajudas que eu permito às pessoas, os especialistas, os médicos, os amigos, os afins, os que são simpáticos à minha existência, que seja, ou até aqueles que são antipáticos, não tem problema, a vida é isso. Mas quando eu decido por mim, você tem uma audiência com teu silêncio pelo menos 5 minutos por dia, e nessa audiência que não há júri, mas há sempre um aconchego, um amparo, um acolhimento, que não é confortável, porque o silêncio é provocador. Silêncio não é confortável, ele é provocador. Ele sempre vai te provocar fazendo-lhe uma pergunta dividida em duas. A verdade que tu procura e a realidade que tu vive, mantém a tua paz e me dá voz na tua intimidade? E aí você, silencioso, responde talvez assim: "Não". E aí o silêncio se cala. E aí ele começa a dar as melhores respostas, que vêm através da insígnia da dúvida. E eu começo criar dúvidas, não propriamente do que eu sigo, e do que eu vou, e do que eu pertenço, mas dúvidas se realmente eu vivo numa alienação, numa ilusão, numa loucura, numa fragilidade, numa doença, numa enfermidade, ou será que eu estou vivendo pela razão da lucidez? Ou será que eu estou vivendo pelo cortisol e adrenalina, pelas emoções? Cada um é reservado às suas obras. E não existe obra mais complexa e mais absoluta de que tentar ter paz com o nosso próprio silêncio. Está respondida as 3 perguntas. Eu avisei que eu ia responder do jeito Edson Rosa, para fazer as pessoas pensarem. A maior importância da vida quem dá somos nós. Se a maior importância da vida quem dá somos nós, não é o que eu tenho, é o que eu sou. Porque o que eu tenho não vai ter ânimo e sentir e sentidos apenas por ser. Eu preciso dar isso, ânimo, sentido e sentido às coisas. Eu tenho este poder humano em mim. Se amar é alegria, e se amar, compaixão ou gratidão é escolha, eu devo me manter sempre feliz? Claro que não. A pessoa que fica todo dia feliz é doente, assim tal qual a pessoa que todo dia tá alegre, dando risada, que nem o Edson aí, é meu jeito de rir. Mas nem sempre eu tô alegre. Mas perante os precalços da vida, eu posso decidir que a minha alegria, até passando por uma tristeza, ela não me paralisa, ela me empurra para frente.
que meu amor próprio, até passando por decepções, por expectativas, por frustrações, ele não vai me enclausurar mais no sofrimento, mas não quer dizer que mesmo me amando, eu não vai desfrutar da corregedoria, do educandário, da dor, que é para todos. Isso não é sabedoria, isso é lucidez, meu Deus, é lucidez. E não é faculdades, nem muito menos cursos e diploma, é 5 minutos por dia pensando no que habita dentro de si. Quais são as importâncias qualitativas e quais são as influências por importâncias acumulativas que pesam a minha vida, que rubram a minha existência. Qualquer um pode fazer isso. E como se conectar com o que é divino? Silêncio e responsabilidade. O silêncio nos dá essa responsabilidade de tomar as rédeas da nossa melhor habitação, a nossa intimidade. O silêncio nos provoca a nós tomarmos a rédea da nossa melhor morada, a nossa intimidade. Boa tarde a todos, muito obrigado ao pessoal aí do Instagram, e muito obrigado, viu, doutor, muito obrigado a todas as pessoas aí que mandaram essas perguntas que eu fiz um bem bolado, fiz 3. Aí essa reflexão de 37 minutos para vocês pensar, analisar e cada um crê no que quer, segue a sua vida, mas a gente não pode, é o meu ponto de vista, deixar de perder a nossa humanidade. O que nos faz diferença e o que faz a diferença entre os humanos é a sensibilidade de que cada um tem de lidar com a sua própria ambientação interior perante o seu grande tutor, silêncio, o seu grande professor, silêncio. Junto com os seus coadjuvantes, calma, paciência, resiliência, determinação, alegria, amor próprio e todas as virtudes que não são sentimentais, mas são racionais. Se tornam, de alguma forma, em fluidez, sentimentos nobres, quando o meu raciocínio, mediante a minha paz interior, que é minha, independente do que me acontece para fora, tem esse grau de maturidade de escolha. Tempo é tempo. Obrigado, viu. Obrigado a todos. Fiquem na paz aí. Obrigado, pessoal do Face. Valeu a todos também do YouTube. Obrigado.